imagina um animal mutante. É alto, de um cor de laranja vibrante, tem os olhos esbugalhados, as sobrancelhas são expressivas, veste calças de ganga, usa umas luvas castanhas e sapatilhas, ou ténis se preferirem, vermelhas. Parece estar sempre pronto para correr ou para causar problemas. Não fala, mas comunica através de expressões exageradas. Também faz danças que podem ser engraçadas e tem uma energia que mais parece saída de um desenho animado. É otimista, é destemido e tem uma inocência que o torna adorável. É o tipo de herói que salva o mundo quase por acidente. E 2026 é o ano em que Crash Bandicoot celebra 30 desde que apareceu pela primeira vez. Estás a ouvir Geração Gamer. O meu nome é Cristiana Reis e neste podcast fazemos uma viagem até aos videojogos que moldam quem somos. Os que nos acompanharam durante a infância, os que ainda hoje nos desafiam e os que nos fazem imaginar o futuro. Este é um espaço para todos. Para os que sempre jogaram, para os que pararam e voltaram, para os que têm apenas recordações e até para os curiosos. Histórias, memórias, cultura e curiosidades, tudo cabe aqui. Vamos jogar? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bora pegar! Neste episódio viajamos até uma das franquias mais icónicas do universo dos videojogos. Sinto que já disse isto algumas vezes aqui no podcast, mas é mesmo verdade. É uma série que começou em 1996 e que conquistou milhões de jogadores. Mas recuemos até à primeira metade dos anos 90, que foi marcada por desenhos animados exagerados, por cores vibrantes e por personagens com muita personalidade. Uma estética que o Crash incorporou. Nessa época vivia-se uma explosão tecnológica, com os computadores pessoais a tornarem-se mais acessíveis, com a internet a começar a espalhar-se e com o entretenimento digital a ganhar força. No mundo dos videojogos, a década marcou a passagem do 2D para o 3D, uma revolução que abriu as portas para novos tipos de jogabilidade e para mundos mais imersivos. Crash Bandicoot tornou-se num símbolo dessa transição e foi um dos primeiros grandes jogos de plataforma totalmente em 3D para a PlayStation. Pode parecer inacreditável, mas é mesmo verdade. O marsupial mais caótico, carismático e improvável da história dos jogos faz 30 anos. Para quem cresceu com um comando na mão, este personagem é quase sinónimo de infância. Os níveis coloridos, a música vibrante, as caixas por todo o lado e aquele som inconfundível de Wumpa Fruits a serem apanhadas transportam sempre para boas memórias. A franquia nasceu como uma resposta da PlayStation ao domínio das mascotes dos anos 90. Enquanto a Nintendo tinha o Super Mario e a Sega tinha o Sonic, a Sony precisava de uma figura que representasse a irreverência da nova geração. Bandicoot. Definition. A family of rabbit-sized rat-like marsupials indigenous to Australia, New Guinea and Tasmania. Crash Bandicoot. Definition. Heroic, hyperactive and hairy. E foi assim que surgiu Crash, criado pelos estúdios da Naughty Dog, que mais tarde ficariam conhecidos por séries como Uncharted e The Last of Us. Foi criado por Andy Gavin e por Jason Rubin, os dois fundadores do estúdio norte-americano. A ideia surgiu durante uma viagem de carro para Los Angeles com uma premissa: a câmara iria atrás do personagem, o que significaria focar a atenção nas costas do protagonista. Há aqui muita nostalgia, claro, mas
Crash Bandicoot não é apenas isso. Ao longo de 30 anos, a série reinventou-se várias vezes, passou por plataformas clássicas, por jogos de corrida, por remakes, por remasters e até passou por regressos triunfais que reacenderam o entusiasmo dos fãs. O universo expandiu-se com personagens memoráveis como o vilão Neo Cortex, a inteligente Coco Bandicoot, o leal Aku Aku e muitos outros que se tornaram parte da cultura pop. E o mais curioso é que, apesar de toda a evolução tecnológica, o coração da franquia continua o mesmo. Desafios rápidos, humor absurdo e aquela sensação deliciosa de só mais uma tentativa. Crash é, no fundo, um símbolo da persistência. Tropeça, cai, explode, mas volta sempre a levantar-se com um sorriso meio tonto e uma dança de vitória. Hoje vamos explorar como esta série conseguiu atravessar gerações, o que a torna tão especial e porque continua a ser relevante mesmo 3 décadas depois. Para isso, recebo Sandra Páscoa, diretora de marketing da PlayStation Portugal, e Nicole Concha, gamer, fã da franquia e criadora de conteúdos. Podem encontrá-la nas redes sociais. Quer sejas fã de longa data ou alguém que só conhece o Crash de memes e de trailers, este episódio é para ti. Prepara-te, vamos girar, saltar e quebrar umas quantas caixas enquanto celebramos os 30 anos de Crash Bandicoot. Olá, bem-vindas a este episódio. Olá, Cristiana. Vamos começar por falar dos objetos que trouxeram hoje. Para que memórias é que eles vos remetem? Nicole, tu trouxeste um peluche do Crash. Para que memórias é que esse peluche te remete? Remete-me para quando eu era pequenina e me sentava a jogar Crash na minha PlayStation 1. Que são memórias muito queridas. E sempre que eu olho para ele, lembro-me precisamente dessas memórias. Já eras nascida? Já. Eu vou fazer... Quer dizer, eu nasci ao mesmo tempo que o Crash. Também vou fazer 30 anos este ano. Então é uma dupla celebração. Exatamente. Muito bem. E Sandra, tu trouxeste um boneco, na verdade, muito semelhante ao meu. É verdade. Parece que combinámos. Parece que combinamos. É um boneco de suporte de comandos ou de telemóveis, seja o que for. Ou seja, também tem utilidade. Tem. O que é que esse boneco representa também? Olha, representa na realidade um dos lançamentos de Crash que nós tivemos em Portugal. Na altura, nós até estávamos a distribuir os jogos da Activision, que foi o Crash Team Racing. Fizeram um evento especial? Fizemos um evento especial no Jardim Zoológico e remete-me para essa altura em que foi lançado. E na realidade, agora vou cometer aqui uma inconfidência, estava no nosso escritório e eu desviei-o para a minha casa. Algumas vezes ele já voltou ao escritório, noutras vezes está em minha casa. Já voltou ao escritório quando às vezes temos algum evento, porque ele acaba por ser único, não temos outro exemplar destes. Mas na altura desviei-o para a minha casa e por lá ficou durante uns tempos. Só quando nós redecorámos agora o escritório, e agora tu já lá tiveste, tem uma série de memorália aqui destas décadas, e então eu achei por bem voltar a devolvê-lo à procedência. É apenas uma recordação que pode ir e voltar sempre que preciso. Sim, exato. Mas na realidade é o único suporte que eu tinha de comando que tenho em casa, é esta peça. O meu suporte é semelhante, apesar de ser um pouco diferente, mas também foi o objeto que eu decidi trazer, porque acho que também é um objeto que, olha, no caso da PlayStation até simboliza muito, porque o Crash carregou o espírito da PlayStation e carrega ainda durante anos. O Crash é aquele que nós consideramos, e tu disseste muito bem na introdução que fizeste, a primeira grande mascote da PlayStation. É verdade que eu só cheguei à empresa uns anos depois do primeiro lançamento, mas lembro-me perfeitamente, ainda antes de estar na PlayStation, das referências inúmeras a Crash. E acho que de facto a verdade é que, apesar de nem sempre terem saído jogos, mas é um personagem que se mantém icónico, e não só pela questão da nostalgia, mas de facto porque ele representa e tem esse lugar na história da PlayStation, que de vez em quando vamos buscar inúmeras referências mais recentes, e o Crash está lá sempre queremos celebrar de alguma forma o universo PlayStation. É incontornável falarmos de Crash. Claro. E Nicole, tu como fã,
Eu sei que tu também és colecionador, colecionas algumas coisas, tens muitas coisas ligadas a este universo. Tenho principalmente os jogos. O que é que acontece? Os meus jogos, pelo menos o 2 e o 3, sofreram aquela coisa que acontecia na infância, que é tchau caixa. Pois, acontecia muitas vezes. Exatamente, portanto, não há caixa. Fiz uma caixa alternativa. Houve uma vez que estava a passear numa feira e encontrei a caixa do Crash Bandicoot 3, mas não tinha a parte da frente, mas a parte de trás e a lateral eram completas e eram originais. Eu, olha, vou aproveitar, tenho lá o disco sem caixa, vou comprar para ter lá. Mas pronto, a capa lá está, a capa da frente tive que imprimir para ficar bonitinho, mas pronto, sofreram essa. E o que é que para ti, o que é que torna o Crash tão icónico? Que características é que o jogo tem, a força do personagem, que o fazem durar até aos dias de hoje? Foi uma personagem que marcou a infância de muita gente, tal como marcou a minha. Eu comecei, por acaso até comecei com as demos, porque a PS1 chegou lá à minha casa em 1999. Eu tinha 3 anos na época. Eu era muito despachada, muito desenvolvida na altura. Até os meus pais meteram-me logo comandos para a mão nessa altura. Portanto, o meu pai, olha, vou-te mostrar, vou-te ensinar a jogar. E vinham com demo discs, tínhamos alguns das revistas PlayStation, tinham o Demo 1 que vinha, e tinha lá Crash Bandicoot 3 e o Crash Team Racing, nesses demo discs. Tínhamos 3 demo discs, dentro desses 3 estavam lá esses 2 jogos. E eu fiquei completamente colada. Eu não sabia ler, então quando eu queria escolher qual é que era o demo que eu queria jogar, neste caso do Crash, eu dizia: mãe, por favor, mete-me o bonequinho laranja, vá lá. Então ficava toda feliz a jogar. E quando eu finalmente tive os jogos, que por acaso foram umas amigas minhas que quando compraram a PS2 nos anos 2000, né? Foi em 2000, portanto foi logo em 2000, logo um ano depois de eu ter a PS1, elas: olha, já não preciso dos jogos da PS1, queres? Está bem, então deram-me o Crash 2 e eu agarrei completamente. Chegou ao ponto de eu querer fazer o 100% do jogo na altura. Pois, claro. E é uma história também que, na verdade, na sua essência, era uma história bastante comum nesta altura, não é? Que é alguém que é o vilão, que quer ser o dono do mundo e que depois, pronto, há um personagem principal que é o herói, que também tem a sua princesa, entre aspas, mas na verdade não era só esta história assim simples contada, não é? Havia algo mais que agarrava os fãs a jogarem Crash Bandicoot. Completamente. O facto de ser um platformer 3D, da forma como foi feito, termos que resolver quase ali formas de conseguir atravessar certas zonas que parecia simples, mas não era nada fácil, principalmente se nós queríamos encontrar as gemas todas, se nós queríamos apanhar as caixas todas, havia coisas muito bem escondidas e ter que resolver o problema de onde é que isto está, vou ter que descobrir, ainda por cima, antigamente sem internet, ou seja, era um jogo que puxava muito pelas pessoas, as pessoas queriam descobrir, queriam encontrar. Eu pelo menos era assim que via, adorava, e a estética do jogo também puxava muito para nós crianças e para os adultos também, honestamente, mas enquanto criança uau, tanta cor, tanta coisa gira a acontecer, é claro que nós ficávamos agarrados ao jogo. Mas de facto é um jogo bastante exigente, exige muita agilidade. Sandra, tu também chegaste a jogar? Pouco. Confesso, não era dos jogos que eu conhecia antes de trabalhar na PlayStation. Como jogadora, não tenho memórias mais recentes de Crash, da altura já do Team Racing, porque dos primeiros jogos, de facto, como jogadora, não era tanto por aí. Também não era que eu fosse grande jogadora antes de trabalhar na PlayStation, confesso. Mas era mais Lara Croft e coisas por aí. Mas de facto lembro-me de muito engraçado, porque lembro-me, acho que é aquele easter egg espetacular do Uncharted 4, não é? Sim, claro. E eu sou super fã eu acho que é, se calhar ainda hoje, a franquia que eu mais amo, que é o Uncharted. E o último jogo toca-me especialmente. Acho que é daqueles jogos que verdadeiramente me emocionou. O final, ainda hoje eu acho que é um final em aberto e eu não posso dizer nada, porque tudo o que eu diga não sei rigorosamente nada, mas tenho pessoalmente aquele desejo secreto de que um dia possa haver qualquer coisa que continue aquela história. E de facto foi aquela surpresa enorme. Eu acho que a Naughty Dog de facto é inacreditável. Estás a falar de uma parte em que é possível jogar exatamente, Crash Bandicoot dentro do próprio Uncharted. Fazendo spoiler para quem nunca jogou Uncharted 4, mas de facto é muito giro, porque é uma cena do jogo absolutamente banal, não é? Logo no início do jogo, e a Helena chega e senta-se no sofá e aquele fim de dia, o que é que vamos fazer, não é?
E eu acho que é muito isso, e de repente nós conseguimos, e na altura com o comando da PlayStation 4 estávamos a jogar o Crash original, o que é fantástico. Eu acho que é daquelas coisas que só um estúdio como a Naughty Dog consegue ter a genialidade de pensar nessa ideia, fazê-lo numa maneira que celebra naquilo que era na cabeça deles, não é? E que é até hoje o fim de uma franquia tão interessante como o Uncharted, a pegar naquilo que de facto tornou a Naughty Dog um estúdio conhecido, que foi a série Crash, não é? E eu acho que também foi uma forma de os jogadores que estavam a chegar àquilo que era a essência do estúdio e que se calhar conheceram o estúdio pelo Uncharted perceberem e darem-se conta que de facto o estúdio existiu antes e foram os criadores do Crash Bandicoot. Acho que foi absolutamente genial. E eu ainda hoje recordo na altura, porque de facto foi a possibilidade de jogar o Crash original na altura dentro do Uncharted 4. Sim. E mostra o passado, não é? O passado Sim. também do estúdio. Sim. O percurso é uma homenagem dúvida. à forma como eles chegaram até aqui. Nicole, na altura tu lembras-te de o jogo ser diferente, porque na verdade estavas a acompanhar as costas de um personagem, não é? Sim. Isso foi algo também diferente para a altura. Sim, para mim estava a ser tudo novidade. Sim, claro. Mas de facto eu gostava muito dessa mecânica de acompanhar o personagem pelas costas. Eu andava sempre muito dividida entre Crash e Sparrow. Era as duas mascotezinhas na altura, não é? Que eram as favoritas das crianças. Sim. E eram os dois muito especiais para mim. Andava sempre muito dividida. Então, sim, acabou por ser também um ponto atrativo estar a seguir as costas da personagem para gostar mais do jogo. E esta forma da Naughty Dog também homenagear o jogo também mostra de que forma é que este jogo teve influência também nos jogos vindouros, nos que vieram a seguir. Sim, acho que se pode sentir, porque no fundo a Naughty Dog cresceu muito a partir daí. Foi uma pena o jogo ter saído das mãos da Naughty Dog, porque a partir daí já não teve o mesmo sabor ver o Crash. Claro que nós tivemos depois o regresso com o Crash Bandicoot 4, que já foi mais dentro daquilo que nós vimos na trilogia original. Mas sim, a Naughty Dog nota-se perfeitamente a inspiração, e era giro ver até a Naughty Dog voltar a meter um dedinho aqui na franquia do Crash, apesar de sabermos que é muito difícil, era excelente. Agora lançando aqui um desafio para a mesa. Se o Crash fosse eleito, por exemplo, Presidente da República, qual é que vocês acham que seria a primeira medida que ele iria tomar? Wumpa Fruits para toda a gente. O que é que disseste? Wumpa Fruits para toda a gente. Ou seja, ia democratizar os Wumpa Fruits, é isso? E tu, Sandra? Sendo que ele é irreverente? Sim, ele é irreverente, mas eu não sei porque ele leva-me aqui para questões de inclusão, sabes? Porque ele, ao ser este personagem que é um bocadinho não verbal, não é? Que se comunica de uma forma que é tão pessoal e tão diferente, e nos explica, leva-me aqui um bocadinho para questões de inclusão, e de que ele poderia trabalhar um bocadinho no sentido de lá está, dar a conhecer alguém que é diferente, trabalhar em prol da diversidade, da neurodiversidade aqui de alguma forma. Ser a voz de causas. Sim, falar de causas. Eu falaria acho que ele falaria de causas. E agora falando também aqui no oponente, não é? No vilão, como é que tu caracterizas este vilão? É o vilão ideal para o Crash? O Cortex eu acho que é. Eu acho que o Cortex é aqui o vilão ideal, um cientista maluco, que temos o Crash que é maluco, não é? O Crash no fundo é maluco da sua forma, depois temos o Cortex que é maluco no sentido, da forma negativa. Da forma negativa, portanto é o equilíbrio aqui. Há o maluco positivo e o maluco negativo. Sim. Pois, exato, e é assim, dessa forma. Há também agora rumores de que a série possa ser transportada para a Netflix como série de televisão. Vocês têm alguma expectativa em relação a isso? Acham que é de facto uma franquia que já merecia também ter outra plataforma para se mostrar e para mostrar de uma forma diferente? Eu acho que sim, eu acho que vai ser muito giro, principalmente para puxar novos jogadores para a franquia Crash, porque acabou por ser uma franquia que ficou mais dentro de quem jogou na altura, e que agora para puxar novos jogadores seria uma forma excelente. Sandra? Obviamente nada dessas notícias são oficiais. Sim, e eu não sei rigorosamente nada sobre esse assunto, adiantando já. Mas, ou seja, nada mesmo, mas obviamente que eu acho que tem todas as características para
para poder, aliás, como temos visto, não é? Mesmo para nós na PlayStation, como disse há pouco, apesar de não estarem a sair jogos da franquia, mas ele é um personagem que é completamente presente dentro da história da PlayStation em tudo. Falei há pouco do Uncharted, mas também posso falar de outro exemplo mais recente, do próprio Astrobot, ou seja, e eu acho que continua a ser dos personagens PlayStation, das mascotes PlayStation, aquela que é mais representativa daquilo que é a identidade da marca. Portanto, eu acho que há sempre aqui um universo enorme que pode ser explorado e que de alguma maneira continua a ser explorado, se calhar agora mais no lado nostálgico, mas pode ser sempre acordada a nostalgia em algum momento, não é? E é engraçado porque é uma identidade que foi criada, lá está, há 30 anos, mas que se mantém dentro da PlayStation, certo? Completamente. Essa irreverência, essa... Completamente, eu acho que espelha muito esses valores de marca que a própria PlayStation transmite, não é? Acho que este personagem não foi criado à toa pela Naughty Dog na altura, quando estávamos ainda muito no início daquilo que era a PlayStation, e que permanece, apesar dos tempos serem diferentes, naturalmente. O papel dos videojogos hoje em dia também é diferente, o da PlayStation na indústria também, mas de facto continua a representar essa excentricidade, essa irreverência, como tu disseste, e também a diversão, não é? Porque apesar de tudo, apesar da complexidade, e isso também é sempre parte do ADN PlayStation, que é, nós olhamos, não é? E é um bonequinho, não é? E é muito infantil, nem tanto, não é? Há sempre às vezes por trás destes mascotes PlayStation que à partida parecem mais infantis, escondem sempre bastante complexidade, são tudo menos personagens infantis e lineares, e o Crash não é diferente. Portanto, sim, continua vivo dentro daquilo que é a PlayStation, claro que sim. E Nicole, para uma fã, para além da narrativa, para além dos personagens, há aqui outra característica também deste jogo, que é a banda sonora também ficava e fica muito na cabeça, não é? Sim, completamente. Não só a banda sonora, os sons, todos os fãs sabem perfeitamente o sozinho. Da TNT, das caixas, os Wumpa Fruits, todos os sozinhos, o burburgá. Apanhamos a máscara. Sim, eu acho que é definitivamente um dos jogos mais marcantes em termos de banda sonora e de efeitos sonoros até. Ou seja, é um jogo muito bem composto até desses 3 componentes: narrativa, personagens, banda sonora. Completamente. Então, com isto agora aqui conversado, consideram que Crash Bandicoot é uma obra de arte? Sim, sem dúvida. Sim, claro. Aliás, eu acho que nos videojogos no geral, para mim, os videojogos estão muito perto. Ou seja, os videojogos são mistura destas várias indústrias. Para mim não há dúvida nenhuma que são tecnologia, se calhar em 10%, não é? E geralmente são sempre muito mais associados à tecnologia, mas eu acho que são muito mais arte que outra coisa, e sem dúvida que o Crash espelha isso. E se o Crash viesse agora aqui ao mundo atual, ao mundo real, qual é que é o acontecimento com que vocês acham que ele ficaria mais espantado? Isso é uma pergunta difícil. Acontecimento atual? Eu não vejo o Crash como um personagem que se espantaria assim tanto. Não sei, acho que ele... Pois, ele tem uma dose de irreverência. Ele tem uma dose de irreverência. Eu acho que ele seria capaz de lidar com as complexidades do mundo. Não... Eu acho que ele seria assim tão surpreendido. Ele já lidou com tanta coisa. Sim, eu acho que ele se adaptaria perfeitamente. Está habituado a vilões, não é? Como já falámos. Está habituado a dar a volta às coisas aos saltos. Portanto, eu acho que ele safar-se-ia bem no mundo atual. Completamente. E no mundo real, sim. Claro. E Nicole, a experiência para quem gosta de videojogos tem também muito a ver com as memórias, com a infância. Sim, lá está. Remete-me sempre para a infância o Crash Bandicoot. Foi um dos primeiros jogos que eu tive contacto, tal como falei, na minha PlayStation 1, quando era pequenina. Bem, porque ainda hoje gostas. Ainda hoje gosto, exatamente. Foi uma boa entrada, foi uma boa porta de entrada. Absolutamente. E depois tivemos a trilogia remasterizada, neste caso foi uma remake. Para mim ainda foi mais espetacular poder reviver, ainda por cima porque eu nunca tinha jogado o Crash 1 antes do remake. Porque antes, quando me deram os jogos, na altura pequenina, era o 2 e o 3 e o Racing. Então depois o 1 tinha ficado para trás. E depois de saber que ele tinha sido um jogo completamente diferente dos outros, não dava para gravar, não dava para fazer essas coisas, então era completamente diferente. Era com os códigozinhos, sim, para poderes ir para aquele nível. Sim, era completamente diferente. Os adolescentes de hoje em dia não têm noção do que era jogar antigamente, não é? Exato. As dificuldades que existiam. Sim, os tempos de espera, não é? Não. Hoje em dia muitos desafios que hoje são muito facilmente superados. Exatamente. Sim. E o Crash também fazia parte disso. Mas tu voltas muitas vezes ao Crash Bandicoot ou jogas raramente? Volto de vez em quando.
De vez em quando lá volto. Lá me dá a saudade, principalmente do 2. O 2 foi aquele que mais me marcou. E o que é que te faz voltar? É a nostalgia. É mesmo a isso. nostalgia. É mesmo a nostalgia. Sim. Sentes-te miúda outra vez. Sinto-me outra vez pequenina. Mas é um novo olhar. Agora já és adulto, não é? Sim. É um novo olhar sobre o jogo. Ou seja, tu sentes que consegues jogar o jogo da mesma forma ou está mais difícil? É mais fácil? Eu acho que é quase o mesmo olhar. Não o sinto mais difícil, não o sinto mais fácil. Sinto dentro do mesmo desafio. Porque ainda por cima, conforme os anos vão passando, vamos esquecendo da maior parte dos truques e das coisas que eu tinha e da agilidade que eu tinha e mais nova de ter aprendido os caminhos todos para tentar descobrir onde é que andavam as coisas. Então acaba por ser mais ou menos a mesma visão. E Sandra, este também, sendo um personagem icónico, é também um personagem a passar às novas gerações. Vocês, este ano são os 30 anos. A PlayStation está a prever alguma coisa relacionada com esta efeméride? Não temos nada oficial programado para celebrar os 30 anos. Sinceramente, não está nada na calha. O que não quer dizer que não possamos ser surpreendidos e que a Naughty Dog ainda resolva fazer qualquer coisa em 2026. Não me espantaria. Mas de facto não temos nada assim oficial programado para já. Mas lá está, é uma mascote que faz sempre parte do nosso universo, portanto, em algum momento pode sempre aparecer. Pode sempre aparecer, exatamente. E é um personagem também para passar aos mais novos. Eu sei que também tens filhos. Sem dúvida, eu acho que é daqueles personagens. Primeiro, não é? Quando vê o suporte de comando lá em casa, pergunta e já experimentou. Se bem que o meu filho é muito mais fã de Astrobot e acaba por ser o jogo que ele de eleição para ele ainda, e também ainda é pequeno, não tem sim ainda tanta experiência a jogar. Mas sem dúvida é um jogo para passar a novas gerações e sobretudo tem muito este fator geracional que a Nicole também explicava no caso dela, que foi passado também pelo pai, e eu acho que é de facto aquele jogo fácil para quando os pais querem explicar aos filhos o que é que faziam, o que é que jogavam quando eram pequenos. Muito provavelmente é daqueles primeiros jogos que salta à memória, não é? E que é passado de geração em geração. Eu acho que isso não tem preço. E Nicole, se tu pudesses resumir o que é que esta franquia significa para ti, o que é que dirias? Infância, nostalgia, sim, isso já foi aqui. Memórias, felicidade. Pois é, isso é esse sentimento de voltar a casa, talvez? Sim. Sentes isso quando voltas aqui ao jogo? Sim, é como se estivesse a voltar aos meus tempos de infância. Portanto, é um regresso a casa, de facto. Ok, muito obrigada às duas pela presença neste episódio e por me ajudarem a fazer esta viagem até aqui ao passado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por teres estado desse lado. Com apresentação, guião e produção de Cristiana Reis, Geração Gamer é um podcast original da SIC Notícias, com coordenação e sonoplastia de João Martins, direção de Joana Beleza e de Bernardo Ferrão. Com um agradecimento especial à editora de cultura, Graça Costa Pereira. O vídeo é de Carlos Paes, a fotografia de José Fernandes. Até ao próximo episódio.